Oi pessoal, eu sou Fabiano, pediatra. Vim falar para vocês hoje como melhorar a imunidade dos seus filhos, né? Mas antes da gente falar sobre como melhorar a imunidade, a gente tem que entender como que funciona a imunidade, né? Agora mesmo eu estou aqui na roça dos meus pais em Manhuaçu, sempre que eu posso eu dou um pulinho aqui, e agora meus filhos estão brincando, nesse exato momento brincando na lama. E a gente fala, vamos brincar na lama que é bom para aumentar a imunidade. As pessoas às vezes não entendem o porquê. Por que brincar na terra? Por que brincar na lama? Por que entrar no galinheiro? Por que frequentar a área rural, brincar em parque, em praças? Por que isso melhora a imunidade, né? Isso é uma das formas de ajudar, mas não é o mais importante, né? Tem outras coisas importantes também. É um conjunto de fatores. Mas antes de falar de como melhorar a imunidade, eu gostaria de falar como que funciona, a grosso modo, a nossa imunidade. O nosso organismo é uma máquina perfeita. Assim, a natureza não tem como, né? Quanto mais a gente estuda o corpo humano, estuda os detalhes da imunidade, a gente vê que são milhões e milhões de células de defesa ao mesmo tempo agindo em prol de proteção do nosso organismo. E tudo coisas que a gente nem percebe, né? Tem vários órgãos no nosso organismo e cada órgão tem um seu próprio sistema de defesa, mas um interage com o outro. Por exemplo, se você tem uma ferida na pele, uma ferida na garganta, vamos falar da pele, que é mais fácil da gente visualizar. Um pernilongo picou sua pele e por algum motivo você coçou, uma criança, né, que é mais comum, coçou com a unha suja e aquela bactéria entrou para debaixo da pele. Então ocorreu uma lesão, porque o pernilongo furou, ocorreu uma coceira, porque aquilo irritou, e aí principalmente a criança que é muito alérgica, coça muito, e às vezes a unha está suja, a bactéria que estava na unha foi para debaixo da pele, e deu uma infecção, que é o que a gente chama na pediatria de impetigo, né? Impetigo é uma infecção de pele, que dá uma bolinha, pode dar uma bolinha como se fosse de água, ou uma bolinha de pus, ou dá só uma crostazinha, e aí aquela infecção vai espalhando, começa a aparecer no nariz, em outras partes do corpo. Quem tem criança provavelmente já passou por isso. A própria pele, ela tem tem o próprio sistema de defesa dela, tem anticorpos que ajudam a proteger. E ela, ao mesmo tempo, quando vê que não está dando conta de combater com aqueles próprios anticorpos da pele, com aqueles próprios células que destroem aquelas bactérias, ela manda uma informação para o sistema imunológico central, que é a medula óssea, né? A medula óssea são espaços ocos dentro dos ossos, alguns ossos principais, principalmente os ossos do quadril, eles têm uma produção de células de defesa do organismo, que são os leucócitos, né? O tempo todo o nosso organismo produz leucócitos, leucócitos caem na corrente sanguínea. Isso é um sistema contínuo de produção. Mas quando ocorre uma infecção, por exemplo, igual essa que eu estou citando, que é o impetigo, e a própria pele não deu conta de combater a infecção, é enviada uma mensagem para a medula óssea. A medula óssea ela aumenta a produção de leucócitos e ela já tem um estoque de alguns leucócitos que ela joga na corrente sanguínea. Por isso que quando você tem uma infecção, seja uma pneumonia ou uma infecção mais séria na pele, infecção de garganta, quando você faz um exame de sangue no primeiro dia, às vezes o exame de sangue está normal. No outro dia, às vezes o leucócito que estava 12 mil já sobe para 30 mil, porque aqueles leucócitos estavam armazenados na medula óssea. Chegou a informação, é como se fosse uma guerra, né? Chegou a informação, vamos ter que mandar mais soldado para lá, porque eles não estão dando conta de combater. Aí a medula óssea libera aqueles que já estavam estocados e aumenta a produção. A medula óssea, a não ser quando a medula óssea está doente também, mas o normal é a medula óssea aumentar a produção e já jogar na corrente sanguínea aqueles leucócitos que ela tem em estoque. E aqueles leucócitos vão para a região. Por isso que ocorre um processo inflamatório, né? Fica vermelho, o organismo tentando combater a infecção. O pus, ele não é só bactéria, o pus é um conjunto de bactérias com leucócitos, aí culmina em eliminar a infecção. Em alguns casos o organismo não dá conta e tem que usar, aí a pessoa procura o médico passa um antibiótico tópico para matar a bactéria, em alguns casos tem que tomar um antibiótico oral. Então o sistema, ele tem seu próprio sistema de defesa, mas ele depende muitas vezes de outro sistema para ajudar. Então o nosso organismo, ele é muito perfeito e ele tem que estar todo funcionando bem. Não adianta você ter só a pele boa se o seu fígado não está funcionando bem, se os seus rins não estão funcionando bem, se a sua respiração não está bem. Você imagina um carro, não adianta o carro ter o melhor motor funcionando perfeito, com um motor novinho, se os pneus estão furados, não vai adiantar. Ao mesmo tempo você pode estar com a roda com pneu novinho e o motor não está funcionando bem. Se a parte hidráulica do carro não estiver funcionando bem, não adianta a elétrica estar funcionando bem.
Então tudo tem que estar em perfeito estado de funcionamento, né? E assim também o nosso organismo, né? Então a gente precisa entender principalmente como que age o sistema de defesa dos principais órgãos, que é a pele. A pele é o maior órgão do corpo humano. Eu vou falar um pouco da pele. O que eu vou falar aqui hoje é o que eu considero mais importante para a gente ter em mente, porque às vezes um detalhezinho pode estar fazendo a diferença, e às vezes a gente acha, a gente atende muita criança que a mãe fala, ô doutor, eu preciso de um remédio para aumentar a imunidade, eu queria uma vitamina para aumentar a imunidade, e a gente às vezes até passa a vitamina para a mãe ficar satisfeita e tudo, mas no final das contas a gente vê que não funciona tão bem, né? O principal é aumentar a imunidade de forma natural, o próprio organismo conseguir melhorar a imunidade, né? Então, para isso, eu vou explicar alguns detalhes de cada órgão para a gente ver o que a gente pode melhorar com o nosso próprio filho, né? Então, falando da pele, que é o maior órgão do corpo humano, vou falar um pouco das vias respiratórias, né, que envolve narinas, fossas nasais, a orofaringe, nasofaringe, orofaringe, traqueia e pulmões. Vou falar também do sistema circulatório, né, que são as artérias, veias, o coração, o fígado também, onde passa o sangue. Os rins, né, que é o sistema de filtração do nosso organismo. O sistema digestivo, né, o sistema digestivo que compõe basicamente o estômago, o intestino delgado, o intestino grosso, que hoje se sabe que é onde mais se produz a imunidade do nosso organismo, vem dessas bactérias também da flora intestinal. Então eu vou falar um pouco de cada um desses sistemas, né. Falando primeiramente da pele, né, ao contrário do que muita gente pensa, a pele não é só para proteção térmica, não. A pele, ela serve para proteção do nosso organismo, é um dos maiores órgãos de proteção do nosso organismo. Tanto que quando a gente atende uma criança queimada, né, infelizmente, vira e mexe, chega uma criança queimada no hospital. Eu mesmo tive uma paciente que ficou 4 meses internada, ela queimou quase 60% do corpo, né? Ela quase morreu, mas felizmente ela está muito bem hoje. Mas a maior preocupação da gente, né, quando está cuidando de um paciente queimado, além de cuidado com a dor, a gente tirar a dor do paciente, hidratar bem, o principal preocupação do pediatra ou de quem cuida de um queimado é a infecção. O que mata o queimado, na maioria das vezes, é a infecção, né? Então você tira aquela proteção da pele e as portas ficam abertas para a infecção. Tanto que o queimado tem que ficar isolado, porque qualquer bactéria, às vezes da flora da pele de uma pessoa que não tem com doença nenhuma, só de ter contato com aquele queimado, essa bactéria já pode fazer uma devastação no organismo do queimado. Então, a pele é fundamental, então nós temos que ter em mente que nós temos que cuidar da nossa pele, tá? E cuidar da nossa pele, cuidar da pele da criança principalmente. A criança suja muito, né? Vai na terra, brinca, e é por isso que eu falei, por que brincar na terra, brincar? O contato com bactérias do ambiente, né? Com bactérias que estão na flora da terra, que estão na flora de um parque que a criança vai, isso é importante para diversificar a flora da pele da criança, né? Por isso que hoje em dia as pesquisas mostram que um bebezinho que nasce de parto normal, ele tem uma imunidade, tem chances de ter uma imunidade muito melhor do que uma criança que nasce cesariana. Por que isso? Uma das causas naquele momento que ele está passando no canal vaginal da mãe, ele já está tendo contato e sendo colonizado por bactérias do canal vaginal. Ele tem outros processos nisso também, né? O pulmão da criança é mais comprimido naquele momento do parto, e isso faz com que elimine secreções, né? Tem uma série de coisas, né? Não é o objetivo desse vídeo de hoje, mas um dos fatores é a criança colonizar com essas bactérias que são da flora da região ali da pele do canal vaginal da mãe. E aí, ao mesmo tempo, coloca-se no colo da mãe o mais rápido possível. Isso, além de aumentar o vínculo da mãe com o filho, a criança também começa a colonizar com bactérias da mãe, né? Vai sugar no peito da mãe, também começa a deglutir bactérias da pele. Então isso tudo é fundamental para a colonização da flora intestinal e da flora da pele da criança, né? Não só do intestino quanto da pele. Então, ao mesmo tempo, a criança tem que brincar no chão, brincar na terra, né? Essa sujeira boa. Não vou brincar no chão de uma recepção de hospital. Aí não é uma boa. Você vai pegar bactérias que já multiresistentes, bactérias hospitalares. Eu estou falando brincar em locais saudáveis, né? Em parques, em lugares abertos, levar a criança em clube, né? Se você tiver a oportunidade de levar
seu filho numa chácara, numa roça, é fundamental, né? Além de aumentar a imunidade, ajuda também a criança a entender, ter esse contato com a natureza, ver de onde que vem o ovo, de onde que vem o leite, de onde que são as plantas. Isso faz com que a criança valorize mais a vida, né? Na minha opinião, isso é também importante, né? Falando, né, continuando o assunto de pele, evitar excesso de banho. Muitas vezes a criança dá dermatites, às vezes dá alguma infecção na pele, até mesmo assaduras, e quando a gente vai ver, não é falta de cuidado, às vezes é excesso de cuidado. Aquela mãe que às vezes dá 3, 4, 5 banhos por dia. Você pode dar o banho sem usar sabonete, mas o sabonete ele tira aquela camada que protege a nossa pele, né? Se você encosta o seu rosto no vidro ou sua mão no vidro, aquela impressão digital, aquela marca de gordura que fica, aquilo ali é benéfico para o nosso organismo. O excesso de banho ele é muito prejudicial para a nossa pele. Evitar banho muito quente, evitar o uso de bucha, de esponja, essas coisas que são abrasivas para a pele da criança. Ah, mas ele está muito sujo. Lava ele bem lavado, mas não fique esfregando coisas na pele. Não usar de forma alguma sabonetes antibacterianos, esses sabonetes que fazem propaganda, elimina 99% das bactérias. Que vantagem, pelo contrário, você está eliminando bactérias boas do organismo. Então, nunca use sabonete antibacteriano no seu filho. Você pode ter um sabonete antibacteriano para lavar a mão, não tem problema, é até bom, né? Porque a criança às vezes encosta em alguns lugares, e até a gente mesmo, às vezes encosta numa maçaneta de uma porta ou num carrinho de supermercado, a sua mão vem às vezes contaminada de bactérias que não são boas. Você lavar com sabonete antibacteriano as mãos, tudo bem, mas não dá banho na criança e nem no adulto com sabonete antibacteriano, você está tirando a proteção da pele, tá bom? Então, basicamente é isso em relação à pele. Alimentos que fortalecem a pele, né? A cenoura, muita gente já sabe, mas alimentos ricos em vitamina A, né? Todos que são de cor alaranjada, cenoura, a moranga, o mamão, a manga, uma série de outros alimentos também são ricos em vitamina A, mas esses são os principais. Alimentos ricos em vitamina C também, que são as frutas cítricas, né, que a gente sabe, previne doença respiratória, mas também protege a pele, protege as mucosas também. O zinco está principalmente na carne, né, a carne ajuda demais. Uma criança que às vezes tem uma dermatite que não melhora, às vezes a gente entra com um zinco, suplementa, né, dá uma vitamina à base de zinco para a criança que já foi tentado de tudo, às vezes não melhorava, começa a melhorar. Então, o zinco é fundamental, o ômega 3, que cada vez mais tem se estudado o ômega 3, antigamente achava-se que era só para ajudar na inteligência, hoje em dia ele ajuda a imunidade como um todo, né? E o ômega 3 está principalmente em peixes, né? Salmão, atum, sardinha, no azeite de oliva também, tem os ovos caipiras, também tem ômega 3. Tem uma série de alimentos que são fontes de ômega 3, tá bom? Tem formas de suplementar também oral, mas o ideal, como eu disse, é a gente ter o hábito de ingerir o peixe, de ingerir alimentos de forma natural mesmo, porque a vitamina nem sempre ela é absorvida de forma de medicamento, né? Já da forma natural ela é mais bem absorvida. Então, da pele, basicamente, é isso. Outro órgão importante, né? Outro sistema importante é o sistema respiratório, né? Que é o mais comum, às vezes, a gente atender crianças com problemas de doenças respiratórias de repetição. Meu filho, toda semana ele está gripando, toda semana ele está com o nariz escorrendo, todo mês ele está dando sinusite, todo mês está dando infecção de garganta. Uma coisa principal é a gente entender como que funciona a nossa respiração. Quando a gente respira, o ar que entra no nosso nariz, ele é totalmente diferente do ar que chega no nosso pulmão. Ele passa por um processo de filtração, é um dos maiores filtros do nosso organismo, além dos rins, o nosso sistema respiratório. Então, aqui tem os cornetos nasais, que são conchas nasais, é como se fossem conchas assim, e o ar passa como se fosse num labirinto, ele passa ali turbilhonando. Então, esse ar, ele entra no nariz com muita poeira, com às vezes, bactérias ou vírus que estão no ambiente, dependendo do ambiente que você está, poluição. Ele entra mais seco e ele chega no pulmão muito mais úmido, muito mais aquecido e muito mais limpo, né? O organismo filtra. Então, essas conchas nasais onde o ar passa turbilhonando, ela é cheia ela tem um muco. O muco serve para essas bactérias, essas poeiras, essa poluição se aderir. E é justamente
para ele chegar lá nos pulmões, chegar com muito mais pureza e com muito mais umidade do que ele entra. Então é fundamental. Muitas vezes um simples obstrução nasal, porque às vezes a criança tem uma rinite, por exemplo, que é uma alergia à mucosa nasal inchada, a criança dorme de boquinha aberta. Está dormindo de boquinha aberta, vai fazer com que adoeça muito. Então às vezes a mãe leva no pronto-socorro e faz aquela série de tratamento medicamentoso e muitas vezes precisava usar um soro ou algum medicamento para desobstruir as vias aéreas, seria a solução para melhorar a imunidade. Falar, mas isso abaixa a imunidade? Abaixa, porque quando você respira pela boca e não pelo nariz, você está dando um atalho para o ar. Então o ar passa aqui e todo esse processo de filtração das vias aéreas superiores, ela vai perder. Então vai entrar mais seco, menos filtrado e mais poluído e com mais bactérias. Então as chances são de que ele vai adoecer mais só pelo fato de ter a obstrução nasal, tá? Mas não é só o nariz, né? A traqueia e o início dos brônquios, elas têm as células ciliadas. O tempo todo essas células têm um batimento ciliar que joga todas as impurezas que não conseguiram ser filtradas nas vias aéreas superiores, ela joga para cima. Então, tanto que quando a pessoa acorda de manhã, mesmo sem estar gripada, às vezes você acorda com aquele pigarrozinho, tosse, sai um pouco de secreção. Na parte da manhã tem muitas pessoas, principalmente quem mora em região muito poluída, às vezes faz isso. Isso nada mais é do que as defesas do organismo jogando através dessas células ciliadas essas impurezas para a região superior. E o que faz funcionar bem esse batimento ciliar? Uma das principais coisas para ajudar nesse batimento ciliar é a hidratação. A pessoa tem que estar bem hidratada, tomar muita água por dia. Ah, qual a quantidade de água? Meu filho não gosta de água. Isso depende muito do peso da criança, depende muito do tanto de leite que ela toma, tá? Mas o cálculo mínimo que a gente faz, né? Mas isso variável de local para local, isso é variado de acordo com a idade da criança. Por exemplo, um bebezinho abaixo de 6 meses que mama no peito não precisa tomar água, né? Já tem toda a água que precisa no leite materno. Mas criança a partir dos 6 meses, 7 meses, à medida que vai introduzindo a alimentação, o cálculo que a gente faz da ingestão de líquido por dia é no mínimo 100 ml por quilo. Então uma criança que pesa 10 quilos, ela tem que tomar pelo menos 1 litro de água por dia, de líquido por dia, desculpa. Então, qual o líquido? Aí você tem que descontar. Se ela toma 500 ml de leite, por exemplo, ela tem que tomar mais 500 ml de água, entendeu? Se ela toma, antes de 1 ano a gente não recomenda dar suco, mas se ela toma 500 ml de leite, mais 100 ml de suco, aí ela precisa tomar 1 litro de água, ela precisa tomar mais 1 litro de líquido, ela precisa tomar mais 400 ml de água. Então, o cálculo mínimo que a gente faz é 100 ml por quilo de peso, né? E observar sempre, porque depende muito, né? Uma criança que mora numa região que tem 40 graus de temperatura, que faz atividade física, vai precisar de mais água, né? Sempre observar muito a urina da criança. Se a urina estiver muito amarela, sinal que tem que aumentar a quantidade de água. E muitas vezes a criança não quer perder tempo, né, da brincadeira para tomar água. Então sempre deixar, onde a criança estiver, deixar uma garrafinha de água do lado. Isso não serve só para evitar a infecção de urina, igual muita gente acredita. Isso ajuda nas defesas das vias respiratórias também. Então hidratar bem a criança faz toda a diferença para que os pulmões fiquem adequadamente protegidos. Evitar poluentes, né? Evitar principalmente fumaça de cigarro. O principal vilão dessas células mucociliares, desse batimento mucociliar é o fumante, né? O tabagismo passivo. A criança não fuma, mas o pai fuma. E mesmo falar, mas eu não fumo dentro de casa. Mas às vezes fuma no carro, ou às vezes pega a criança após ter fumado. Então, essas toxinas do cigarro, elas são muito prejudiciais, elas diminuem. Já fizeram pesquisa que filho de pais fumantes, essas células elas diminuem, elas têm muito menos batimento do que uma criança que não convive com gente fumante, tá bom? Então entender isso aí. Mas não é só o cigarro é uma das causas de irritação de vias aéreas, mas nós temos que lembrar do ácaro, e o ácaro, ele é silencioso, a gente não vê, né? Ele é como se fosse uma baratinha microscópica. Para a gente conseguir visualizar ele, tem que aumentar 20.000 vezes no microscópio. A gente amplia no microscópio eletrônico 20.000 vezes para conseguir ver. Ele parece uma baratinha pequenininha, e já fizeram pesquisa mostrando que um colchão de solteiro, depois de 10 anos de uso, aliás, 10% do peso dele é ácaro puro. Então você imagina uma coisa que a gente não consegue ver. E um colchão, vamos supor que o colchão tenha 5 quilos de peso. Se ele pesa 5 quilos,
500 gramas é só de ácaro, depois de 10 anos de uso. Depois de 2 anos de uso, aliás. Eu falei 10 anos, mas é 2 anos de uso. Então, depende também de região para região. Então, o ideal é isso, a gente encapar o colchão, encapar o travesseiro. E, de preferência, se não for encapado, de preferência trocar a cada 2 anos, porque ele vai virando ácaro puro ali por dentro. Então, de 2 em 2 anos trocar colchão travesseiro ou encapar para evitar de ter que trocar. Lembrar que o guarda-roupa do quarto onde a criança dorme, a gente fala, o guarda-roupa do quarto dele é limpinho, não tem nada no guarda-roupa, mas ele dorme no meu quarto. Então, se ele dorme no quarto dos pais, é o guarda-roupa do quarto dos pais. O guarda-roupa do quarto onde a criança dorme, a gente abrindo e olhando lá dentro, não pode ter edredom guardado, uma jaqueta guardada, coisas que não estão sendo lavadas com frequência, né? Guardar só roupinhas mesmo que está lavando com frequência, coisas que não vão ser lavadas com frequência, retirar do quarto da criança, porque aquilo ali também é fonte de ácaro, não é só o colchão e o travesseiro. Eliminar mofo, olhar atrás dos guarda-roupas, tirar a gaveta do guarda-roupa de vez em quando para ver se não tem mofo, porque às vezes a gente não visualiza, às vezes não sente o cheiro, mas às vezes ele está lá e está baixando a imunidade da criança. Não deixar livro, não deixar revista no quarto da criança, ursinho de pelúcia, tudo que possa acumular ácaro. Ah, mas o ursinho de pelúcia dele é antialérgico, mas ele pode não causar alergia, mas ele prolifera ácaro com o passar do tempo, tá bom? Então, isso é fundamental. Fazer uma higiene nasal, né? Principalmente se você estiver entupido, se seu filho estiver gripado, mas é bom ter o hábito de lavar o narizinho com soro, pelo menos antes da criança dormir, porque às vezes é uma secreção que está acumulada pela essa própria filtração, né? Aquela melequinha que dá no nariz, tanto da criança quanto do adulto, nada mais é do que o resto da filtração, o nosso filtro eliminando aquilo ali, e muitas vezes aquilo pode obstruir a narina da criança, e principalmente criança pequena não sabe limpar, né, com o dedo, então lava com um soro, isso ajuda muito, tá bom? E de preferência deixar o quarto bem arejado. Pode ligar ar-condicionado? Pode ligar ventilador? É uma pergunta que a gente ouve quase todos os dias no consultório. Ar-condicionado e ventilador não faz ninguém gripar, isso tudo é lenda. Você pode ligar o ar-condicionado. O cuidado que você tem que ter é de higienizar o ar-condicionado de vez em quando, né? Chamar a empresa lá que higieniza, aí dependendo do fabricante, dependendo do local onde você mora, vai falar a cada 4 meses, dependendo vai falar a cada 6 meses. Mas de preferência toda semana tirar aquela telinha que a gente mesmo consegue tirar, lavar para tirar aquelas impurezas ali daquela tela, né? E colocar alguma coisa para umidificar, porque o ar-condicionado ele resseca muito o ar do ambiente. Então, dependendo de onde você mora, se o ar já estiver seco, o ar-condicionado resseca mais ainda. E aí vai gerar uma obstrução nasal, vai gerar um ressecamento dessas vias aéreas, igual eu falei, que são importantíssimos para a imunidade, tá bom? O ventilador, o que ele faz? Ele levanta às vezes uma poeira, ele movimenta o ar. Então, uma poeirinha que está debaixo do berço da criança, ou debaixo da cama, ou na própria hélice do ventilador, principalmente se for ventilador de teto, ele vai movimentar aquela poeira. Então, a criança começa a tossir ou espirrar, e aí vem a vovó, né? Eu gosto de falar das avós, eu adoro as avós. Minha vovó, viu? Falei com você que ia gripar, mas não é gripe. Às vezes vai tossir ou espirrar, justamente para eliminar aquela poeira que está entrando ali. Então, antes de ligar o ventilador, passar um paninho naqueles locais que normalmente a gente não passa, que é lá debaixo da cama, na própria hélice do ventilador, e aí pode ligar. É lembrar também de evitar de ligar esses repelentes de tomada, tá? Que isso também pode intoxicar. A não ser que você esteja numa sala, com tudo aberto, janela aberta, porta aberta, ventilador ligado, não tem problema ligar por um tempo. Mas se for fechar um ambiente, você desliga, e desligar e tirar do quarto, porque esses repelentes, principalmente aquele que tem um líquidozinho dentro, ele continua eliminando uma fumacinha durante um tempo, mesmo depois de desligado. Então é importante desligar, retirar ele do quarto e fechar o quarto, ligar o ar-condicionado, tá bom? Para não ter perigo. Isso eu falei da respiração da pele, falando do sistema de filtração, né? Que é principalmente os rins do nosso organismo. Nós temos 2 rins, né? E eles o tempo todo estão eliminando impurezas que as nossas células eliminam, né? Não só impurezas que a gente ingere, mas impurezas que são fabricadas pelas nossas células. Nossas células, elas alimentam da glicose, basicamente, de outros nutrientes, e elas eliminam secreções, igual o ser humano, né? Ele ingere alimentos e a gente elimina urina, elimina fezes, e as bactérias a mesma coisa. Elas eliminam como se fosse, entre aspas, as fezes dela. E aí as impurezas dessas bactérias, dessas células, caem na corrente sanguínea e passam nos rins e são eliminadas nos rins. Mas para que isso aconteça adequadamente, mais uma vez batendo na tecla
de tomar muito líquido, tomar muita água. A água é fundamental para esse sistema de eliminação, principalmente se seu filho estiver usando algum medicamento, né? Está em uso de anti-inflamatório, antibiótico, remédio para febre, a gente tem que redobrar essa hidratação, que é onde vai ser eliminada essas toxinas, tá bom? Eu falei aqui dos rins, eu lembrei de uma coisa importante que eu não falei das vias respiratórias na alimentação, além de tomar muita água, ingerir a vitamina C, que todo mundo sabe. Eu tomo todo ano, eu gosto de tomar na época de frio, cápsula de vitamina C. Não adianta. Pode tomar, vai fazer mal? Provavelmente não, mas a gente precisa ingerir vitamina C de forma natural, né? Você pegar o limão, ontem mesmo eu fiz aqui na roça um suco de limão espremido na hora, de preferência sem açúcar. A gente acostuma a tomar sem açúcar, basta a gente habituar o nosso organismo, né? Mas dependendo da idade da criança, se for em pequena quantidade o açúcar não tem problema. Mas a vitamina C, que está nas frutas cítricas principalmente, né, no limão, na laranja, no abacaxi e também em alguns legumes, né? Então isso é importante a gente ingerir para proteger as vias respiratórias. O zinco também é muito importante, o zinco que está na carne principalmente, ajuda a fortalecer as vias respiratórias. E a vitamina A, como eu citei para a pele, ela tá presente principalmente em alimentos de cor alaranjada, tá bom? Então, falando da parte de filtração renal, é importante a gente ingerir muito líquido, né? É muito comum a gente atender menina, principalmente, com infecção de urina, porque o tempo todo bactérias da pele ou da flora da região perianal, ali perto do ânus, conseguem chegar e entrar na vagininha da criança, principalmente quando usa fralda, né? Então, a fralda às vezes empurra as fezes do ânus para a vagininha e a bactéria entra. Mas aí a criança urina, elimina essa bactéria. Isso acontece também no adulto, né? É mais comum no bebezinho. Mas o ingerir muita água, você consegue eliminar não só aquelas toxinas do seu organismo, mas também bactérias que o tempo todo estão tentando entrar nas vias urinárias. Não ficar segurando a urina, né? A criança às vezes tem esse hábito, né? Por não querer, mais uma vez, perder a brincadeira, né? Então tá ali no videogame, ou tá jogando bola, tá morrendo de sede, mas não pede água. Então cabe ao adulto ficar insistindo. Tá com vontade de urinar, mas não quer parar a brincadeira. Então o adulto tem que estar lembrando, filho, vai no banheiro, vai fazer o xixi, deve sempre a gente observar os sinais e treinar o nosso filho para urinar sem precisar de ficar mandando. Mas no início a gente tem que ficar, principalmente nessa fase do desfraude, né, com 2, 3 anos, quando está tirando a fraldinha, é uma fase que a criança costuma segurar muito, né, então isso aumenta muito as chances de infecção de urina, né, de dar infecção de urina. E falando do terceiro, do quarto, né? Eu falei da pele, falei das vias respiratórias, falei um pouco do sistema urinário e falando do sistema gastrointestinal, que é o nosso sistema digestivo, né? Bateu um solzinho aqui agora, o sol, lembrando que a vitamina D também ajuda na nossa imunidade, né? A imunidade, ela de forma natural, né? Eu estou falando aqui hoje tudo de forma natural. A gente precisa pegar sol, e sol sem protetor solar. Meu Deus, vai dar câncer de pele. Eu estou falando isso antes das 10 da manhã ou depois das 4 da tarde. Mas um sol em pequena quantidade, né? Uns 5 a 10 minutos, dependendo da quantidade de roupa da criança. Bracinhos de fora, perninha de fora, pode pegar uns 10 minutinhos, pode pegar até uma meia hora, se for um sol bem cedinho, tá bom? Isso ajuda. A vitamina D, ela pode ser dada para a criança e hoje em dia é recomendada a partir do 7º dia de vida, a gente introduzir a vitamina D para a criança. Mas mesmo assim a gente precisa colocar, tem que deixar a criança brincar no sol, isso vai ajudar, tá bom? Mas falando do sistema digestivo, quando a gente come um alimento ou toma um leite, né, com o bebezinho, qualquer alimento que a gente ingere, ele passa pelo esôfago e ele chega no estômago. O estômago, ele tem o suco gástrico, que ele é muito ácido. Essa acidez ajuda não só na digestão dos alimentos, ajuda a quebrar proteínas, a facilitar a digestão, mas ajuda também a matar bactérias, né? A grande maioria das bactérias que a gente ingere, elas chegam no intestino, no estômago, aliás, e elas são mortas por causa dessa acidez do nosso organismo. Então, essa acidez, para que ela esteja equilibrada, a gente precisa ter o hábito de consumo de alimentos naturais, né? Se você, vou tomar um suco de caixinha, aí você toma um suco de caixinha, você toma um suco de pozinho, você toma uma gelatina, esses alimentos, eles alteram totalmente a produção ácida do nosso estômago, tanto para mais, aumentando a acidez, tanto para menos, né? Então, o alimento natural, isso já não acontece. Evitar todos os alimentos que têm código de barra, exceto a cartela de ovo lá, que às vezes tem um código de barra, mas alimentos industrializados, alimentos ultramente processados, você pode ter certeza que você vai alterar não só
a produção ácida do estômago, como também a flora do intestino, que nós vamos falar agora. Outra coisa, evitar o uso de medicamentos que tiram a acidez do estômago, né? Tem medicamentos que às vezes a gente prescreve, né? Que às vezes é realmente necessário, uma criança que tem uma esofagite, que tem um refluxo mais severo, né? Que a ranitidina, basicamente, o omeprazol, tem outros no mercado aí, pantoprazol e tal. São medicamentos fantásticos, muito bons, devem ser usados nos casos recomendados pelo médico e o mínimo possível. A gente entra, assim que a criança melhora, a gente já tenta diminuir, porque ele tira a acidez do estômago, que às vezes aquela acidez em excesso ela pode estar causando sintomas na criança, que tem um esofagite, por exemplo, mas ele pode abaixar a imunidade, porque justamente essa primeira linha de defesa do sistema digestivo, que é a acidez, ela vai ser diminuída e consequentemente pode prejudicar na imunidade da criança, tá bom? E a flora intestinal. Então, o nosso intestino delgado, ele é onde sofre a digestão, onde é feita a digestão dos alimentos, né, basicamente. E o nosso intestino grosso é onde também ocorre algum restinho de digestão, é onde ocorre principalmente a absorção de água, e ali tem uma grande quantidade de bactérias, que até pouco tempo atrás, até alguns anos atrás, a gente achava que simplesmente eram bactérias que estavam ali para ajudar a consumir aqueles restos de alimentos que não foram absorvidos. Mas hoje se sabe que o equilíbrio dessa flora ajuda demais na proteção do nosso organismo. Aquelas células da mucosa intestinal ali, são elas que produzem a imunidade, são elas uma das grandes produtoras de imunidade também, né? Não é só elas, mas elas produzem muita imunidade. Então, o equilíbrio dessas bactérias faz toda a diferença para que essa imunidade seja boa. Então, é importante a gente frisar isso, porque nós temos que tomar cuidado não só com os alimentos que a gente ingere, porque tem alimentos que a gente alimenta a nossa flora de forma positiva, né? Alimentos ricos em fibra, todas as folhas, né? Todas as verduras ajudam demais a proteger a nossa flora, ajuda não só no funcionamento intestinal, mas se você quiser ter uma flora saudável, você tem que ingerir a fibra, e a fibra está principalmente nas folhas, né? Mas está em legumes e uma série de frutas, todas têm, né, cereais também tem fibra, mas a principal fonte de fibra são as folhas, né? E a folha também é rica em ácido fólico, que ajuda também na imunidade do organismo. Então, consumir muita verdura, aí isso nós estaremos alimentando a nossa flora de forma positiva. Evitar açúcar. O açúcar, ele é um veneno para essa flora, o açúcar em excesso. Ele é um veneno para essa flora, por quê? Porque ele faz com que desenvolva bactérias que não são boas para o nosso organismo. Então, além dos riscos que a gente já sabe, do diabetes, da obesidade, hoje em dia já se sabe que o consumo exagerado de açúcar pode abaixar a imunidade por privilegiar bactérias que não são da flora boa do organismo, tá bom? Esse contato, falando mais uma vez com a natureza, né, que você vai desenvolver a partir do momento que você leva seu filho para brincar num parque, leva seu filho para brincar na roça, né, igual eu falei, estou na roça aqui, isso faz com que você tenha contato com bactérias que são boas para o nosso organismo, isso faz toda a diferença, né? Eu vi uma pesquisa que eles mostrando por que o ovo caipira é melhor do que o ovo de granja, né? Além do ovo caipira, a galinha caipira, ela vivia na roça, comia de tudo, o ovo teoricamente tem mais ômega 3, também aquela casquinha do ovo, quando você quebra ali e joga na panela, acaba que um pouquinho, a não ser que você lave o ovo, mas essa pesquisa foi feita sem lavar. Comparado a casquinha do ovo da galinha caipira com a casquinha do ovo da galinha de granja, quando você quebra, aquela sujeirinha da casquinha, ela aumenta a imunidade, que ela vai ali para o ovo e ajuda lógico que isso uma galinha saudável, criada de forma, com condições de higiene adequada, né? Então tudo isso faz diferença na imunidade da criança. Então a criança ter contato com a natureza ajuda demais, né? Não só porque vai brincar no sol, não só porque vai sair da frente de tela, e a gente sabe que o excesso de computador, videogame, tablet, televisão, isso acaba baixando a imunidade, porque a criança vai ficar ali privada do sol, vai ficar ali privada de atividade física, que a atividade física ajuda demais na imunidade. A gente sabe que a atividade física tem que ser no mínimo de 1 hora por dia para a criança. Eu preciso pôr na natação, eu preciso pôr no futebol. Se você puder colocar, ótimo. Se você não puder, pôr para correr dentro de casa, para chutar a bola dentro de casa, pular corda. São coisas, às vezes, que não vai gerar despesa e vai ajudar a criança na imunidade. Podendo brincar num parque, brincar em ambiente aberto, que também vai pegar um sol, que também vai ter contato com terra, isso é importante também, tá bom? Então, alimentar a flora de forma positiva. E não ingerir o açúcar em excesso, né? Porque você fala, mas ele toma o leite com achocolatado. Tá, mas é só um pouquinho de achocolatado. Mas aí eu dou uma sobremesa de gelatina. Mas aí ele toma
toma um suco com açúcar. Mas ah não, mas meu filho não chupa bala. Mas aí quando vai ver, é junto ao chocolatado, com mais o açúcar do suco, com mais isso, mais aquilo, o final do dia está ingerindo um excesso de açúcar. Então, nós temos que vigiar. O suco tem que ser natural, sem açúcar. Se for para colocar açúcar, é mais vantagem não dar suco. É melhor você dar a fruta. Ter o hábito de dar a fruta para o seu filho, que além de tudo ele vai ingerir também as fibras que são importantes para alimentar a flora de forma adequada, tá bom? E evitar ao máximo o uso de antibiótico de forma desnecessária, né? A gente vê, tem criança que realmente precisa usar um antibiótico. A gente não vai deixar de dar antibiótico para uma criança que está com uma pneumonia, que está com uma infecção bacteriana de garganta. Mas acontece, a gente visualiza isso com muita frequência. Tem criança que espirra e dá uma febrinha, a mãe corre para o pronto-socorro. Aí o médico ali tá, né, dependendo da situação, eu já dei plantão durante quase 15 anos em pronto-socorro, eu sei como é que é. Às vezes você tem que atender 60 crianças em 12 horas, você vai olhar uma garganta que está vermelha, na dúvida você acaba passando um antibiótico, sendo que se aquela mesma criança fosse no pediatra dela, no consultório, o pediatra ia avaliar, ia mandar voltar 2 dias depois para ver de novo, né, e muitas vezes iria evitar o uso de um antibiótico. Então, não vá correndo para o pronto-socorro ao menor sinal de febre, ao menor espirro, a não ser que a criança realmente esteja prostrada ou vomitando o tempo todo, né? Tem casos que a gente tem que ir de imediato, mas a gente podendo fazer contato com o seu pediatra, podendo ter um acompanhamento clínico, né? Você evita os problemas. 80% das vezes que a criança passa mal, não precisa de antibiótico, é quadro viral, né? Em média de 80%. Fazendo um resumo, né, do que eu falei, a gente precisa proteger a nossa pele, evitando excesso de banho, ingerindo alimentos que protegem a nossa pele, principalmente alimentos ricos em vitamina A, alimentos ricos em zinco, evitar o uso de sabonetes antibacterianos, né, manter sempre uma alimentação saudável, né? A alimentação saudável, ela protege a nossa pele também. A parte respiratória, não esquecer da hidratação, hidratar muito bem a criança, fazer higiene nasal, umidificar o ambiente, se você morar em ambientes muito secos, né? Ter aqueles cuidados também com a alimentação, alimentos também ricos em vitamina A, em zinco e vitamina C, né? Falando do sistema urinário, a gente falou muito da parte de hidratar bem a criança, né? Eu falei do volume mais ou menos de líquido que a criança deve ingerir, mas a gente sempre observar a cor da urina da criança, tem que estar a cor mais transparente, então ingerir, aumentar a quantidade de ingestão de líquido da criança. Falei do sistema digestivo, da gente evitar alimentos industrializados que atrapalham a acidez do estômago e do pH do intestino também, e alimentos ricos em fibra que ajudam a alimentar a flora de forma positiva, que a flora é um dos principais meios de imunidade do nosso organismo. E evitar o consumo de excesso de açúcar, além de produtos industrializados, e evitar ao máximo o uso de antibiótico, a não ser que realmente tenha sido prescrito pelo pediatra que avaliou a criança, tá bom? Mas é lógico, tem muita criança que faz tudo isso, a mãe toma todos os cuidados e mesmo assim a criança adoece muito, né? Existe uma doença que é muito rara, felizmente é muito rara, que é a imunodeficiência congênita, né? A criança já nasce com um sistema de imunidade baixo. Isso a gente só consegue descobrir através de exames específicos. Mas a gente desconfia dessa doença quando a criança está adoecendo muito de doenças graves. Pega uma pneumonia, fica internado, vai para casa, passa um tempo, volta a pneumonia de novo, fica internado. Então, assim, isso é uma coisa que a gente faz suspeitar. Pega uma infecção de ouvido, que você dá um antibiótico, não melhora, tem que internar por causa daquela infecção de ouvido. Então, são doenças mais graves. Aí a gente pensa em quadro de imunodeficiência congênita. Tá bom? Mas de toda forma, toda criança que está adoecendo muito, além de seguir todas essas orientações que eu falei, tem que ter um acompanhamento pediátrico, é bom fazer um check-up, fazer uma avaliação, pode estar com uma anemia, né? Às vezes tem que aumentar o consumo de alimentos ricos em ferro, às vezes assim tem que tomar uma vitamina, né? Eu estou falando da imunidade de forma natural, mas tem quadros que a gente precisa suplementar com vitaminas, tanto para tratar uma carência específica de determinada vitamina, quanto também para prevenção de alguma doença, dependendo de como é a criança, tá bom? Cada caso é um caso, mas o que eu falei aqui vale de forma geral para ajudar a proteger o seu filho, tá bom? Se você achou que esse vídeo fez sentido para você, compartilhe com alguém ou marque a pessoa no comentário aí, pessoas que têm filhos e principalmente quem tem filho que adoece muito, porque de repente pode ajudar, tá bom? Muito obrigado, até o próximo vídeo, pessoal.